Salve! Salve, pessoal! Um minutinho aí. Um minutinho para você se ambientar, abrir seu coração, abrir sua cabeça, reservar só esse momento só para você, tá bom? Se coloca numa posição legal, se desliga do resto. Entra numa coisa, num espaço só seu. Esse momento é só seu. E... era um pouquinho, tá? Uns minutinhos. Vai deixando o mundo lá fora. Eita, nós! Salve! Eita! Salve, 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 pessoal! Salve! Boa noite, hein? Boa noite. Vou deixar a musiquinha aqui mais um pouquinho para vocês, tá bom? Aí eu vou chegando também, né? Vou chegando. Ele chegou, eu fui chegando. Aí nós chega junto, né? É o Calunga. Calunga com vocês, né? Ah, eu não podia, né? O povo quer vir. Eu sou o padrinho desse trabalho aqui. Não dá pra deixar solto assim. Eu pego, entro na fila. Eu furo a fila. Tem uma fila aqui. Aí eu pego, aí eu deixei, né? Deixei o Zé, deixei o Luiz. Aí eu falei, chega, né? Chega, né, gente? Sou eu, né? Aí eu peguei e furei a fila. Falei, vai, tchá. Vai, tchá, né? Gente, por quê? Porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito de falar, ou como eu falo, né? E gosto mesmo de dar aula, eu tenho um prazer muito grande de compartilhar esse trabalho com vocês, porque é um trabalho de muito esclarecimento, muita lucidez, né? Lucidez para vocês. E deixa eu pegar o reloginho aqui, que depois o menino abre o olho, fecha o olho, né? Lembra que eu falei para vocês? Então, é assim. Trabalho de muita lucidez, muita presença, né? Presença do ser. Aí você fala assim, Calunga, eu tô acostumado, né? Eu tô acordado, acordei de manhã, eu tô presente, tô consciente, né? Eu faço as coisas do dia a dia. Como é que você fala que eu não tô consciente, né? Que esse negócio de você ficar falando de consciência, eu tô consciente, eu tô andando por aí, eu tô fazendo as coisas, eu tô fazendo escolha, né? De manhã eu escolho minha camiseta, minha blusa, meu terno, né? Meu chinelo, meu pijama. Não, você tá só no automático. Consciência é uma coisa que se ganha, né? Menino já falou isso, nós vamos trazendo de novo, e vamos falando eu em mim, né? Eu em mim escuto com as orelhas consciência, né? Mas você está escutando sua consciência? Não tá não. Você está escutando outras coisas, né? E nós fala, não é para você ficar dramático, neurótico, louco. Nossa, que coisa, né? Então eu tô sendo controlado, feito carrinho de controle remoto. Não fica assim que você vai piorar as coisas. Não é assim, tá? É mais ou menos assim. Mas você tem que entender que você não precisa ficar desesperado, né? Você vindo nas múltiplas possibilidades da vida, você veio experienciando, né? Você não sabia, não se atinou. E aqui a gente está contando que não tem erro, não tem vítima,
não tem algoz, não tem nada. Tem você experimentando e tem a natureza experimentando através de tudo, de todos, dessa cadeira, dessa câmera, do você, daquilo que está com você aí na sua roupa. Tudo tem energia, tudo tem um nível de consciência. Tudo tem um nível de consciência. Alguma consciência habita em tudo. Ai, que coisa louca, Calunga. Você não está acostumado, né? E é por isso que esse trabalho aqui é tão diferentão. Que ele vai te trazendo as coisas para você refletir. Falar, então é um game mesmo. Que já falaram aqui. É bom, é bom. Ó, o menino ficou refletindo bastante hoje. Né? A cabecinha dele, meu Deus do céu, tá que nem uma tempestade, né? Porque vê as informações, vê as experiências, experimenta nele mesmo, freia, puxa o freio de mão. Ele fala para vocês puxar o freio de mão, ele também tem que puxar, viu? Porque ele veio do mesmo lugar de vocês, né? Ele sabe como é. Ele veio mesma educação, mesma coisa, mesma média. Mas aí ele olhou para essa média e falou, eita, tá dando bom não, esse pessoal tá se dando mar. Tá mar da cabeça, mar do estômago, mar de tudo. Tá endoecendo, tá ficando doido, né? Às vezes não tem dinheiro, tem bastante dinheiro, mas tem uma infelicidade. É uma infelicidade no coração, né? Tem resultado material, mas a vida é uma bosta, né? Fala português, claro, né? Aí a pessoa não é feliz, ela tem todos os recursos na mão dela, não sabe ser feliz, não sabe nada, né? Tá desorientada, a vida é uma merda, né? Isso não é bom, né? Porque não sabe aproveitar, né? Aí depois inverte o jogo, depois vai chorar, porque tinha tudo e não sabia o que fazer com as coisas. Então, a gente vem refletindo, vem falando, vem mostrando, consciência, você ganha consciência. Tem as coisas mesmo, tem um monte de coisa de propósito mesmo, que é para deixar todo mundo meio alucinado, meio deslocado em si, né? A pessoa pega, nem se sente bem em estar em si, ela quer qualquer coisa para esquecer é de tudo, né? Que é aquilo que o menino falou também, que quando ele era meio robótico, né? Que ele gosta de brincar com essa palavra, falar, tudo robô, né? Quando ele era meio assim, meio mais robô, né? Ele rezava para chegar ao final de semana, implorava, tomara que chegue o sábado, domingo, que é para eu esquecer. Aí ele, depois chegava o domingo, pelo amor de Deus, segunda-feira vai começar tudo de novo, que merda, né? Mesma coisa, da média, né? Aí olhou para isso e falou, eita, tá dando bem não, tá bom não, tem alguma coisa errada. Isso, tem alguma coisa errada. O choque que você programou na sua experiência, na sua consciência, é que é para você pegar e tomar um choque mesmo e falar, meu Deus do céu, não é possível que não tenha uma saída, né? Que é para você começar a procurar, porque a aventura da consciência é esse autoaprofundamento, né? A vida usa tudo, todos, né? Para que você tome consciência de si, né? E aí você começa, depois de tanta lambada, dançando lambada, né, gente? Dançando lambada. Os meninos gostam de brincar, viu? Tem umas brincadeiras. Depois eu conto, depois o dedo duro, mas não agora. É inconveniente. Mas depois de tanta lambada, que você dança lambada, né? Aí você começa a falar, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar meu burrico, né? Onde que eu fui passar as coisas, pelo amor, tá tudo mundo, cada coisa uma loucura, cada hora uma moda nova, alguém vai invadir o planeta, exterminar, vai aparecer um Nibiru, o Zé Bilu, qualquer coisa, e tudo, um monte, uma mistureba de coisa, né? Você não sabe nem para onde olhar, tá desorientado, fala, meu Deus, tem de tudo aqui. Meu Deus, tem de tudo, tem nego levitando, tem nego botando fogo com as mãos, tem nego ainda na idade das pedras, tem nego fazendo coisa barbárie, tem de tudo que você tem que ser estimulado a voltar-se para si. A vida, nessa viagem louca que ela arrumou para todo mundo experimentar e que ela sente através de tudo e de todos,
né? Ela fez um RPG que a gente falou já aqui, né? Onde você sente tudo. E você tem a liberdade de escolher o tipo de consciência que você quer ser, experimentar o tipo de joguinho que você quer jogar. O tipo de jogo que você quer jogar. E se é arte confirmativo, você faz as suas leis. E se você faz as suas leis, você faz as suas regras. Então, se você pega a sua força vital, a sua consciência, põe numa direção e fala, é assim, pum, fica. Que nós já explicamos. Mas como? Como? Ah, que como? Chega de como. Né? Esse trabalho está te convidando, experimenta, muda, puxa o freio de mão, sente as energias, para de ser igual, você vai sentir. Eu não vou ficar te convencendo, te provando como é que funciona o universo. Para que você vai fazer isso? Você vai perder seu tempo. Sua cabeça está insegura. Quando ela faz isso, né? Tá tudo a ver com o tema, hein, gente? Quando ela faz isso, na verdade, ela está falando, olha, você vai trocar o certo pelo duvidoso, esse pessoal é maluco, esse menino é desconhecido, você está escutando umas coisas muito loucas, o que é que você vai fazer? Você tem que obedecer, está todo mundo obedecendo a uma receita conhecida. Ou você está pegando uma receita desconhecida, está falando que é verdadeiro, você está me desobedecendo. Quem faz isso? É a consciência? É a consciência, gente? Ou é o treinamento? A válvula de segurança? O agente Smith na sua cabeça? Falando, segura, fica, não saia para o desconhecido que você vai se machucar. Esse é um grande problema que vocês enfrentam, que na maioria das vezes é por isso que dá ruim. E aqui nesse trabalho, além de falar da multidimensionalidade, do arte confirmativo, além de te falar, olha, você está com medo, esse medo está vindo. Esse é o efeito espelho, né? Porque você está encarando através das pessoas, da situação, das coisas, as suas crenças medrosas que o seu ego ficou assustado aí dentro de você, botando medo no você. Aí as dificuldades, as suas crenças confirmativas e as suas dificuldades começam a cruzar seu caminho, vir na sua direção, aparecer, vai, né? Porque na verdade tudo já existe, já tudo ao mesmo tempo, todas as possibilidades, todas as linhas de possibilidade, o seu eu que já está lá na frente, que já ganhou tudo, fez tudo, conseguiu tudo, esse também está lá. Mas como você está num estado energético, vibracional ruim, você não consegue atrair, né, cruzar a sua linha de possibilidade com a linha de possibilidade dele. Você fica afastado. Você aprendeu tudo errado. Quando eu estava aí eu também aprendi tudo errado, tá? É tudo ao contrário. Porque tudo é você, né? E aí, se você começa a cuidar de você direitinho, você começa a olhar para você com carinho, os seus impulsos, as suas coisas, o seu treinamento. Para que, Calunga? Para você sair dessa roda de fanfarra, que eu gosto de brincar aqui, que não é roda de sansara, viu, gente? É roda de fanfarra, que é uma palhaçada, todo mundo tocando a mesma música e voltando no mesmo disco, né? Que as suas experiências, né? Essa porçãozinha sua, a gente vai mudar umas coisas. E fala de reencarnação, que é tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então tem um pedacinho seu que fica no repeteco, repeteco, repeteco. E aí, essa roda de fanfarra, né? Então, se você tiver um carinho com você, olhar as suas energias de um ponto de vista um pouco mais profundo, não com esse descaso que ensinaram para você. Você fala as coisas, pensa que não dá nada. Ou você sente as coisas por dentro, pensa uma coisa, faz outra e pensa que não dá nada. Não, esses são os seus recursos da natureza, né? Que não foi um velho que enfiou em você, você tem uma ideia de um Deus humanizado, uma ideia louca. Você tirou da cabeça. Eu não sei de onde você tirou isso, né? Vou fingir que não sei, né? Que você confundiu tudo, fez um saladê, como diz o meu amigo Luiz,
botou tudo misturado, botou um cara lá e falou, ele é que fez tudo. E é ele que fez tudo. Você é louco, totalmente louco, né? Você misturou tudo, fez um saladeiro, e isso confundiu você. Você tem que entender que o que você é o recurso da natureza, é o recurso do poder, é o recurso que te liga ou desliga das possibilidades, que liga ou desliga com as linhas de possibilidade onde você já está muito melhor, né? Mas você foi ensinado a ser tocado de qualquer jeito, como se você fosse qualquer coisa, qualquer um, né? Por quê? Porque o senhor entrou na formica de bolo, que nós falamos que bolo estragado, e você sentiu os efeitos do maltrato desse treinamento de merda que vocês receberam aí. É autoconfirmativo, você acreditou, ficou, né? Aí você fica doente, velho, né? Careca, barrigudo, louco, manco, né? Babando pelas esquinas, né? Porque esse sistema deixa tudo doidão, né, gente? Vamos concordar que as coisas, o bicho pega, né? Parece, o menino antigamente falava assim, ó, risca-faca. Isso aqui é o risca-faca, meu Deus do céu. Mas você passa em qualquer lugar, tem um monte de violência, um monte de maluquice, um monte de loucura. É o risca-faca, né? Tem um monte de fenômeno inexplicável, sério, né? Não é mais IA, não é vídeo de IA. E ao mesmo tempo tem coisa que parece que você está no mundo das cavernas ainda, coisa primária, coisa primata, né, que eu já falei antes, né, você fala assim, nossa, é um risca-faca universal, parece uma bagunça, né? Não é. Parece, mas não é, porque você tem uma visão de funil, você está olhando um ângulozinho da sua cabecinha que não vê nada. Vou repetir, você está olhando com um ângulozinho da sua cabecinha que não vê nada, você está vendo só um ângulo, só um jeitinho. É a mesma coisa que aquela pessoa, né, menino, passou por essas experiências. Tem gente aí que já passou, tem gente que não passou. Mesma coisa que você olha o Brasil, as coisas do Brasil, assim, de perto, você pensa de um jeito. Você olha de longe, viajou para o exterior, pensa de outro. Você faz uma comparação, você muda o ângulo, você olha de longe, você vê diferente. Mesma coisa, né? A vida, não é a vida, a consciência, né? Vamos botar assim, a consciência cósmica, a geleca cósmica, que não é um homem, é uma pessoa, gente. Não é uma pessoa, é energia. O estado de consciência primordial, ele não vê como você vê a vida. Ele vê um mosaico de experiência, ele não tem a moral humana, né? Apesar que a sua porção tem, né, as leis cósmicas. Por quê? Porque a experiência múltipla que acontece quando você avança no caminho da expansão da consciência permite que você tenha um desfrute dessa experiência sem lesar ninguém, né? Sem roubar ninguém, sem fazer nada nesse sentido. Porque todo mundo é energia criadora. Como você vai agredir o outro, roubar o outro, fazer coisa com o outro, se o outro também é quem poder, que nem você, né? Você não faz isso, né? Mas o todo, o cosmos, o universo, a geleca cósmica, né? A energia primordial, ela sente tudo, vê tudo, permite tudo. Permite tudo. Você pode ficar louco, brigar com ela, falar, não é certo, tá errado, as coisas, as fomes, as doenças, os não sei o que lá. Ela permitiu, quem fez foi a consciência. Você pode não concordar, e você pode querer botar uma capa de heróizinho e querer salvar o mundo. Eu acho que você já percebeu que não deu muito certo. Você arruma de um lado, estraga do outro. Arruma de um lado, estraga do outro. Você arruma de um lado, estraga do outro. Arruma um problema, arruma uma solução. Arruma uma solução, arruma um problema. Arruma uma solução, arruma um problema. Arruma uma solução, arruma um problema. Já percebeu? Você já percebeu? Não dorme, tem gente dormindo. Acorda que o Calunga não gosta que você dorme. Já percebeu, gente? Você arruma uma coisa e estraga a outra. Arruma uma coisa e estraga... Porque toda vez que a mente inventa, ela acaba arrumando uma solução para um problema de um novo problema para uma nova solução. Uma nova problema... O que é isso, gente? Vamos mais fundo? Vamos? Acompanhe o tio Calunga. Vem comigo, como diz. Eu não vou lugar nenhum, não. Vou ficar aqui, seus loucos. O contraste. O todo que é tudo, ele vive no contraste. E por isso que nós fizemos. A Verônica fez um programinha que tá aqui no perfil e tá no Agente da Luz, né? No YouTube.
luz e sombra, né? Quando você põe a luz ou você põe a sombra. O contraste, o todo, o yin yang, vocês conhecem esse símbolo, né? Yin yang, né? O preto e o branco. Gira, tal, aí forma uma coisa que é um todo. O contraste é que é a brincadeira do game, né? Então, quando a mente faz esse exercício na vida, o todo também está junto, né? O todo está se experimentando através dos problemas, da solução, do seu sentimento, da sua dinâmica de vida, né? O todo está com você o tempo todo e está abençoando todas as suas decisões e atitudes, mesmo que você esteja tomando conta, né? Certo? Falei sobre isso com eles, estou compartilhando com vocês, né? Porque também tem a ver com o que o menino está estudando, está pensando, está organizando de um jeito que é para vocês nunca mais esquecer essas coisas, nunca mais vocês se tratar que nem qualquer um, perceber que o senhor está com uma expectativa ruim das coisas, vai se confirmar, e para vocês também, quando você estiver se expondo a uma situação que é repetitiva e quer mudar de comportamento, você não dá chabu, porque você está trabalhando com coisa sutil, que está dentro de você, que o pessoal chama de sombra, mas não sabe o que fazer com isso. Você tem flexibilidade para perceber as coisas, fazer autoleis que regulam o seu aparelho interior. Vamos parar de ficar repetindo que você tem inimigo interno, que as coisas são difíceis, que você não muda, que eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu sou assim, né? Eu não tenho jeito, você fica repetindo essas porcaria e você está fazendo leis autoconfirmativas e você está dificultando o seu caminho. Você está puxando uma versão sua e as versões se reforçam uma na outra, você não sabe como isso funciona e os níveis mais baixos de consciência seu também não, mas tudo se junta num broco difícil. Vou tentar melhorar essa comunicação. Quando você se põe numa postura de eu não tenho jeito, entra num deprê, tem umas linhas de possibilidade onde os deprê seu, que estão mais deprê ainda, que você pensa que você não tem, se junta numa afinidade energética, dificulta as coisas. Você sente eles te sentem também, e vocês afundam tudo junto. Aí é ruim, né? Porque é uma coisa energética, uma coisa de ligação interdimensionar. E junto disso, aí tem os aproveitadores, né? Porque como você não tem uma educação emocional, espiritual muito boa, você deu muito crédito, né? Para um monte de besteira que estava por aí. Aí, umas consciências aproveitadoras que vê uma brecha nas suas crenças, fala, ele acredita que os obsessores vão virar ele do avesso, né? Botar barata na cabeça dele, tal. Ele acredita que tem muita energia, muita força. Eu vou lá fazer umas peripécias com a energia dele. Ele é trouxa, ele tá me dando abertura. Eu vou lá fazer uma festa de arromba na energia dele, fazer zoeira, mas porque ele acredita. Então eu vou lá, né, piorar a situação, tá bom? Então, a gente aqui, aproveitar que o menino é meio louco no sentido assim, ele quer saber, ele vai falar mesmo. Olha, você tem muito dedo para falar com as coisas, tem muita imagem na cabeça sua de gente que é muito inteligente, escreveu um monte de besteira autoconfirmativa para deixar a consciência de vocês fraca, né? Muito lobo na pele de cordeiro, tem que falar as coisas, você olhar para o material que você estudou até hoje, isso é autoconfirmativo. Eu tô te falando que você que manda em tudo, se você pega e começa, né, a querer se erguer, a querer, né, se aprumar na vida, afastar as coisas, você tem que olhar para essas coisas, porque elas impedem você de ter uma vida melhor, não só espiritualmente, que é o que eu estou falando agora, mas também as crenças do azarado, do eu não tenho jeito, né, que as coisas eu não tenho sorte, né, eu não tenho sorte, um monte de coisa que você botou, você falou de você. Então, essa live, eu quero que você analise o que você acha de você.
honestamente, tá? Então você não precisa contar para ninguém. Você pega uma folhinha de caderno e você pega assim, escreve assim: eu, Maricota, o que eu de verdade acho de mim? Né? Eu sou inteligente? Hein? Eu sou uma pessoa flexível? Eu sou uma pessoa que aprende fácil as coisas? Eu sou uma pessoa... Eu quero que você escreva para você ver com honestidade onde é que está a sombra. Se você faz lei, você tem poder, é autoconfirmativo, é multidimensionar. Por que é multidimensionar? Que é para fazer as vivências, que é para ter experiência, que é para o todo sentir através do você. E se você estiver se sentindo miserável, ele vai te confirmar a miserabilidade na sua vida, que é você que está fazendo, que te deu poder. Ele te deu poder para decidir. Por isso que eu estou falando para você. Escreva num caderninho o que você acha de você de verdade. Quem são as vozes que falaram para você que você é isso, que você é aquilo, que você é gordo, que você é magro, que você é sortudo, que você não é sortudo, que você é isso, que você é aquilo. O que falavam de você e o que você acha de você. Tá? Por quê? Porque assim você faz um raio-x de você. Um raio-x. E nesse raio-x você pega e fala, bom, então, peraí, eu fiz umas leis baseadas no que os outros falaram para mim. Quem são esses outros? Gegaiada? Jegue? Tem que falar assim, gente. Por quê? Porque a consciência, ela tem que entender, né? A mente, não a consciência, a consciência de vocês já sabe as coisas, né? Não vamos confundir as coisas. Mas a mente de vocês precisa compreender que a autoridade que vocês deram para essas pessoas é uma autoridade de criancinha, de nenezão, nenezinha, menininha, menininho, pipipinho, baixinho, né? É o baixinho e a baixinha, de criancinha. Isso veio, você cresceu o corpo, mas eles ficaram lá, aquelas vozes, né? Falando para você, você tem valor, você não tem valor. E isso é complicado, porque essas pessoas não sabem nada. E é autoconfirmativo, você pegou sua energia, está reproduzindo o que aprendeu com eles, querendo uma solução, querendo uma coisa melhor, né? Então, você pega, põe no papel, vê as leis que você botou, vê o tipo de pessoa que você se tornou por não conhecer essas coisas. Você tem liberdade, eu vou te falar isso aí que o menino falou, ele está certo. Você tem liberdade de mudar o personagem. A personalidade de vocês é mutável. Ela muda. Você só precisa de ordenação. Ai, Calunga, dá muito trabalho. Eu quero apertar um botão cântico, que eu gosto de brincar. Ué, pô, você não quer nada, né? Você quer que faz para você, na verdade, né? Você quer que alguém invente uma tecnologia que pega você, entra numa câmera, num negócio lá e sai outro, né? Você quer, né? Poderia, se você pudesse, né, fazer isso com você de uma maneira assim, fácil, porque você é uma pessoa fácil, você muda fácil, rapidamente você ia fazer isso, né? Porém, leva um tempinho, porque você está lidando com um material sensível, que é a sua consciência, o seu caminho, as suas escolhas, né? Uma reflexão profunda e desafiadora, porque você fica, né, a cabeça, ela aprendeu a ficar meio Tomé, meio pai, meio mãe, meio sistemão, o agente Smith. Então, quando a gente vem falar essas coisas, você já põe 2 pés atrás. E fala, nossa, que coisa de louco esses meninos, esse menino, essa menina, esses espíritos falando desse jeito, coisa de louco, né? Ai, será que é verdade? Tá? Sua cabeça, que é o sistema de segurança, porque você está indo para um lugar desconhecido, né? Ela faz isso, né? E o problema é o seguinte, você deseja uma vida melhor, não sabe como fazer, delega poder para os outros, se frustra, entra nos trabalhos de autoconhecimento, bota toda a fé, dá tudo errado, e eu estou te ensinando. Olha porque dá errado, que você tem modelos que você enfiou dentro, autoconfirmativos, leis pessoais que vão se confirmando na natureza da vida. A vida está sempre com você. Como assim? Ela dá o aval para você. Ela pega e fala assim,
Você fala assim, eu sou muito burro, eu não aprendo nada. Ela fala de verdade, você não aprende nada. E começa a te trazer situação no seu cotidiano, no seu agora, para confirmar o que você está falando. Você puxou uma energia de dentro de você falando assim, eu sou muito burro, eu não aprendo nada. Aí começa a aparecer gente no seu cotidiano com situações que você desconhece ou coisa que para reafirmar essa ideia. Aí tem uma pessoa que você conhece que é o contrário também. Fala assim, nossa, eu sempre tenho tanta sorte. Eu tenho, sabe? Eu cheguei aqui. Fulano não vem não, porque aqui tá uma fila danada. A pessoa precisa ir. Aí o fulano que ligou falou, não, tá uma fila, tá horrível. Foi embora. Dá lá meia hora, uma hora. Oi, fulano. E aí, como é que você resolveu? Eu cheguei lá, não tinha fila nenhuma. Deu tudo certo. Tá tudo bem. Conhece uma pessoa assim? Né? Tô improvisando aqui, qualquer situação, mas pensa aí. Não tem uma pessoa, você conhece alguém, que sempre fala assim, eu tenho tanta sorte, eu consigo tantas coisas, eu vendo, eu faço, eu aconteço, eu nem me preocupo muito, sabe? Porque, realmente, eu tenho sorte. E o danado não tem sorte? E tem uns assim que falam assim, eu nunca pego doença. E não pega. A vida tá com vocês. Sempre. O tempo todo. Então, você fez curso, fez coisa, botou uma fé, colocou lá fora, não sei o que lá, deu chabu. Por quê? Porque tem sombra no você, tem leis pessoais em você, colocando as limitações que você mesmo determinou. Através de quem? Da autoridade dos outros. Daquelas pessoas que estavam em volta de você que não sabia nada da vida, falando para você, você é burro, você não tem sorte, você é assim, você é assado, você é gordo, você é magro, você é feio, você é vesgo, você é torto. Aí você, o que você fez? Criancinha? Qual recurso que a criança tem? Nenhum, né? Não tem, porque chegou lá, vê aquelas pessoas grandes, fala, deve saber o que está falando, põe autoridade, né? Machuca, que você é criança, você está escutando besteira, a seu respeito, fica chateado, fica machucado. Aí você olha para aquilo e fala, é verdade, eu sou e tal. O que você está fazendo? Leis pessoais. Você sabia disso? Não, não sabia. Isso é culpa sua? Não, não é culpa sua. Calunga, você está falando isso para mostrar que eu sou culpado? Não, não estou falando isso. Eu estou falando isso que é para mostrar para você qual que é o problema. Por que as coisas dão errado? Por que você não está em você, eu em mim? Eu escuto a consciência, não escuta a consciência, você escuta o treinamento, você escuta a voz de pai, você escuta a voz de mãe, você escuta irmão, você escuta amigo, que não é amigo coisa nenhuma. Amigo sou eu que estou te falando. Olha, o problema é esse. Se você tacar no problema, se você fizer os exercícios, se você treinar sua mente para parar de te atrapalhar, se você escutar só você, se você se fechar no seu mundinho, começar a sentir suas energias, começar a se desconectar desse povo, você está conectado com esse povo, você está escutando a voz desse povo, você não se escuta. Você nem sabe o que é isso. Né? E nós estamos dando a receita aqui que é para você nunca mais pisar na bola com você. Mas a troco de nada? Não, nós queremos te mostrar que é verdadeiro. Que se você se arriscar, tiver um coração, né, aberto, uma cabeça aberta, entender. Nossa, Calunga, que coisa surreal. Então escrever um monte de besteira por aí? Depende, não tem nada errado. Não tem nada errado, gente. É que a gente fala as coisas que é para te dizer, olha, aqui é diferente. Acorda, é autoconfirmativo. É autoconfirmativo. Então os livros espirituais escreveram um monte de coisa. É autoconfirmativo. As pessoas escreveram um monte de conceito, um monte de coisa, escreveram um monte de coisa, fizeram um monte de coisa. É o jeitão do todo, de se experimentar. É como se ele estivesse pintando uma coisa lá, uma mandala enorme, gigantesca, do tamanho do universo, com várias cores, com várias diferenciações, com várias coisas. Não é que está errado, é limitante, né? Na medida em que você pega um conhecimento para te fragilizar e falar que você não tem energia, você não tem força, que as forças externas agem sobre você, sobre a sua consciência, elas te dominam, elas fazem o que quer com você e te usa de paninho de bar, te joga para qualquer lado e você vai. Nessa medida, você tem que botar um pé atrás e analisar o que você está lendo, o que você está prestando atenção, né? As coisas que você aprendeu. Será? Se é autoconfirmativo, as pessoas escrevem as coisas e falam assim, não, porque os magos, né?
escuta, eu tenho que falar, né, gente? Para fazer uma diferenciação, para você entender o que eu estou falando. Não, porque as assombrações, as pessoas, né, o chemtrail, né, as conspiração, tudo para pegar você, que você não é nada. Tudo para te impressionar que você não é nada. Não é assim que as coisas são. Não é assim que as coisas são. Não é assim que as coisas são, né? Tem exemplo de gente que não liga pra nada, toma até picada de cobra, dá sorriso e fica cantando aleluia, aleluia, porque o cara acredita tanto. Ele fala que é o Senhor, né? Tem umas coisas de maluco, né, gente? Eu não concordo com isso. Eu só tô falando pra vocês, ó, olha com os olhos de olhar. Tem gente que tá lá naqueles rituais, né? Especialmente nos Estados Unidos tem isso, né, gente? Né? Aquelas coisas de maluco, ficar gritando, né, o nome do Senhor com a serpente na mão e tal, e deixa ser picado. No mesmo lugar, tem uma pessoa que toma picada e cai morta no chão, tem outra que toma 2, 3 picadas e tá lá cantando, sorrindo. O que é aquilo? Aí fala que é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. É o Senhor nada, é a senhora crença. É a senhora crença. O cara acredita tanto naquilo que toma picada de cobra e não acontece nada. É um exemplo muito extremado, né? Mas acontece, entendeu? Tem muito exemplo para vocês aí de coisa que com uma acontece uma coisa, com outra acontece outra completamente. O que é isso? É a expectativa. É o clima interior. É aquela devoção que a pessoa põe e fala, é assim. O que ela está fazendo? Lei. Lei pessoal, autoconfirmativa. E aí, você precisa entender, entendeu? Você precisa analisar, falar, nossa, mas será que eu acreditei em coisas que me dão poder ou me tiram poder? Né? São coisas que falam assim, não, eu sou um ser diferente, diferenciado, com consciência, ligado com a natureza da vida, tem poder sim, tem um monte de fenômeno no mundo para me provar, um monte de coisa inexplicável, não é coisa que está inacessível para mim, eu tenho como acessar isso, eu só preciso saber como. Eu só preciso saber, entender como que eu vou ser mais vital, mais feliz, menos copiado, né? Menos Ctrl-C, Ctrl-V. Que esse povo que está aí fora é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Ai, meu Deus do céu. É uma piada, como eu gosto de falar, né? Mas é assim, né? É o jogo da consciência, né? Aí você vai ganhando consciência, ganhando entendimento, percebendo as coisas diferentes. Vou contar uma coisinha para vocês. Menino, com a menina, estão olhando casa para comprar, né? Começa a acontecer umas coisas. É ele, não é eu não, tá? Eu vou falar para vocês, que é para vocês entenderem que assim, não é, ele é médium, foi você, Calunga, não foi. Foi ele, foi a consciência dele. Eles foram visitar uma casa tão bonita, falar, que bonita essa casa, tão bonita, né? Mas lá fora, né? O terreno precisava colocar uns pisos, tudo, não tinha piso, tinha uma parte com piso, uma parte com cimento, né? Aí o menino começou a reparar, falou, nossa, tem uma faixa aqui, ó, do lado de fora, com cor diferente, uma faixa pintada em volta da casa, né? Coisa de, como se fosse para proteger de umidade. Aí chega lá dentro, aí olha assim, as paredes, ai que bonito, né? Bonito, aí chega lá num canto, umidade, umidade, umidade. Aí olha para o outro canto, olha para cima, pé direito alto, mais de 6 metros, uma baita de uma rachadura. O menino assim, caramba. Né? E ficou aquela coisa, né? A casa é bonita, será que nós compra? Será que nós não compra? Compra ou não compra? Compra ou não compra? Aí a menina já sentiu estranho, que a menina gostou naquele impacto maravilhoso, falando, nossa, que bonito, que espaço, né? Vai ficar maravilhoso aqui, a gente vai fazer tudo que nós quer. Aí saiu de lá, ficou uma coisa esquisita, né? Nela. Ele já ficou meio... Eu gostei da casa, vamos fazer as coisas, melhora. Aí ele parou um pouquinho, para meditar, né? Ele vem meditando. Aí ele foi meditar, né? Aí ela, não sei explicar, não dá, tem alguma coisa errada, aquela rachadura, aí os móveis não colam na parede, tem que chamar a pessoa para arrumar os móveis da cozinha. Aí tá estranho. Aí ele foi meditar. Daqui a pouco veio uma vozinha assim para ele. Marco, a casa não tem ralo do lado de fora, foi um serviço mais feito.
Por isso que a água não dá vazão, tá encharcando o terreno, fez um abalo central na estrutura, a parte superior lá em cima deu uma rachadura. Aí ele falou, não é possível. Ele tinha acabado de sentar para meditar. Veio direitinho a informação. Veio. Aí ele pegou, levantou, não aguentou, né, gente? Não conseguiu nem meditar. Levantou, falou, amor, né? Pra Fernanda. Deixa eu ver as fotos da casa de novo. Pumba! Não tinha ralo. O que é isso? É a consciência. Calunga, para que eu vou usar a minha sensibilidade? Para sua vida, para fazer escolha, para fazer uma compra, uma coisa legal, uma profissão legal, abrir uma empresa nova, uma startup. Olha como eu tô chique, gente. Abrir uma startup que tem a ver com aquilo que você ama, empregar gente, treinar, crescer, evoluir. Você não precisa trabalhar a sua mediunidade para ser médium que nem um menino, né, que está com um projeto aí muito lindo, se estruturando para vocês, uma coisa contínua, diferente, multidimensional sim, uma coisa de muita consciência, de muita lucidez, que bota o poder na mão de vocês, que não engana mais ninguém, que é você que faz, ele te estimula, testa, faz, você vai conseguir, né? Um trabalho tão legal desse aí, você não precisa fazer igual. Você pode usar a sua mediunidade, a sua sensibilidade para a sua vida, para a sua profissão, para fechar negócio. Fechar negócio, Calunga, é pecado, é pecado. Ai, meu Deus do céu, que gente mais tosca. Tudo é o todo. Tudo é o todo. Dinheiro não faz mal, não. Dinheiro faz bem, sim. Compra as coisas boas, compra o conforto, compra o luxo. Compra coisa boa para vocês. Pra você ter uma vida legal. Para você espalhar prosperidade, espalhar coisa boa. Esse povo com cabeça de bagre, falando besteira, você tem que entender que eles são um programa do sofrimento. É o merecimento através da dor. Da onde que veio isso, gente? De uma história de carochinha, que nem se confirmou, que é um monte de coisa de manipulado, um monte de coisa de maluco, né? E bota lá no fundo que faz a forma, que é maravilhoso esse conceito, simples de você entender, um modelão que você tem que ralar, você tem que se ferrar para merecer, porque senão você é feio, bobo, feio e chato, aí você não merece. Por isso que você fala, não, mas Calunga, não é possível que se eu mudar minhas leis pessoais, assim, com tanta lucidez, vai começar a mudar. Você começa a falar que não é possível e não fica possível. E aí, você entendeu? É delicado. É delicado. Aí, se você falar assim, não, peraí, então vou testar, né? Será que é? Será que não é? Vou testar esse negócio que esses doidos estão falando para ver aonde vai dar. Quem sabe eu começo a olhar para minha sombra, tirar os meus medos, me colocar numa faixa de equilíbrio emocional muito legal que eu percebo e seguro a onda. Porque o problema é esse, viu, gente? O problema é manter, é segurar a onda. É falar, não vou ficar com medo. O medo vai vir, você vai olhar para o medo e falar, não, fica aí, fica quieto. Eu não tenho que me angustiar com nada. Porque é multidimensional, né? Se isso daí está me dando problema, se é uma conta para pagar, alguma coisa, não, eu vou resolver o que dá dessa vez, mas eu sei que em algum lugar, em algum game, em algum jogo paralelo, esse problema já se resolveu. Se eu ficar no medo, se eu ficar na expectativa de que eu não vou conseguir, eu vou parar numa rua sem saída e vai se confirmar que eu sou fraco, sou feio, bobo, feio e chato. É o sentimento, é a sombra que te deu problema, é o discurso dos outros que criaram na sua cabeça uma autoimagem que no começo eles alimentaram, depois você fez sozinho. Eles alimentaram, depois você fez sozinho. Eles alimentaram, depois você fez sozinho. Entendeu? Você foi ensinado de um jeitão. Depois você começou a repetir que você era daquele jeitão. E daquele jeitão você ficou. Porque você disse que era a lei. Você olha para o espelho e fala, eu sou assim. A personalidade é mutável. É tudo lei autorregulável.
Você não pode ficar falando que o seu ego é malzinho, bobo, feio e chato. Ele só foi contaminado com um medo social. Ele é uma entidade sua que está aqui para te auxiliar, é a ponta da sua consciência, isso já foi falado em outra aula, estou repetindo para vocês. É a ponta da consciência que faz escolha no agora. Eu quero botar uma camiseta preta ou uma camiseta azul? Só isso. Para de falar que ele é seu inimigo, que ele é difícil, que você é isso ou aquilo. Para de falar coisa que você não conhece. Fica falando, egoísmo. Se você cuidar de você só é um egoísmo. Você tem que entender que todo mundo é poder, todo mundo tomou a decisão de tomar certos rumos na vida e você não sabe nada das coisas, só se fecha na sua casulo, na sua casinha para conhecer aquilo. Por quê, Calunga? Porque se você fizer isso, você vai prosperar. Aí o jeito de você contribuir construtivamente com a vida é muito melhor, é muito mais significativo, tem muito mais prazer, você vai parar de estar trabalhando, fazendo as coisas nas limitações que se apresentam no momento presente. Tenho que traduzir? Nesse momento, com a consciência que você tem certas limitações materiais, emocionais, mentais, tudo. Se você parar um pouco de tentar resolver problema dos outros que não é seu, e isso vem para cima de você, que você não sabe nem lidar com você, porque você está interferindo, né, no poder dos outros, né? Você está interferindo no poder dos outros. Então você está trazendo para você também, está conectando, encalacrando o seu poder com o dos outros, está contaminando sua energia. Se você parar com essa porcaria, ficar na sua casinha, arrumar a sua casinha, levantar os móveis, fazer uma faxininha, né? Ô, faxininha é bom, né, gente? A gente se sente até mais limpinho, mais levinho, começa a fazer as pazes com a vida, com as coisas, começa a ver passarinho cor-de-rosa no céu, começa a subiar porque você para de carregar peso dos outros, né? Aí a vida, o sentir a vida fica diferente. Então se você faz isso, fica um pouquinho na sua, você vai começando a prosperar, suas coisinhas vão começando a andar, você vai ficar feliz, você vai ficar inspirado, sua vibração vai mudar e você positivamente, sem um olhar de coitadismo, com a vida dos outros, com os problemas dos outros, né? Quando você faz isso, você está botando sombra, está enfraquecendo os outros, você não está ajudando. Mas eu estou só falando. Não, você está jogando urucubaca. Você está jogando negativo. Você está falando dessa pessoa, não tem capacidade. Olha como eu sou bondoso. Olha como eu sou caridoso. Olha como eu me comovo. Fulano, eu estou aqui para te ajudar. Não, você está aqui para afundar ela. É essa a verdade energética da vida. Fica quieto, para de dar opinião, entra no caminho do meio, nem sim, nem não, para de criticar a criação. Quando você fala mal de uma situação, você está dizendo que a vida está errada e você não sabe nada da vida, para de falar besteira, fica na sua. Calunga, você está me dando bronca? Não, estou ensinando, porra, estou ensinando você. Fica na sua, Fecha um pouco na energia, testa as coisas que nós estamos ensinando para você ficar bonitão, legalzão, feliz. Aí você pega, olha uma situação que te incomoda, ou alguém doente e tal, e ao invés de ter dó, falar, ai, coitada e tal, você pega, abre uma farmácia popular com preços mais baixos, positivo, sem xingar, sem lamentar, sem reclamar, sem criticar a vida. É outra coisa, é outra energia. Essa atitude é diferente. O sentimento que ela gera é outro. Mas não tem diferença, Calunga. A pessoa não está fazendo. Tem diferença. O indivíduo que está fazendo isso e sabe o que está fazendo, e é isso que nós queremos gerar com esse trabalho, pessoas que sabem o que estão fazendo. Não vai fazer um negócio, né, do coração dela reclamando da vida, falando que as pessoas são injustas, que o mundo é terrível, que as pessoas são isso, são aquilo, que a situação é isso, aquilo, que a guerra é isso, que aquilo. Não! Não, é diferente. Você vai só fazer uma coisa que te interessa, que é do seu coração, sem criticar, sem jogar sombra,
sem pegar e zoar a energia do outro, dando seu pitaco de sabedoria. Você não sabe nada. Não sabe nada de você, nem da vida, nem da sua energia, nem das coisas. Né? Então nós estamos aqui para ensinar a você escutar a consciência, tirando porcaria, tirando as vozes dos outros, tirando essa mania que você tem de criticar e falar sobre o mundo. Você não sabe nada de você está se encalacrando com tudo, está se complicando e a sua vida está perdendo o gosto de viver. Nós estamos reeducando você. Né? Caramba, você está sério? Não, não estou sério. Eu estou tentando explicar, porque é assunto delicado, né? É assunto de muita importância, né? Nós estamos aqui como amigo, contribuindo. Nós não somos mestre. Ai, é mestre. Não, eu gosto da aula. Eu quero ensinar você a pegar o seu poder e colocar no lugar certo. Porque uma vez que você coloque no lugar certo, e você mesmo testa, você mesmo vai ver a verdade dessas coisas. E aí você vai falar, nossa senhora, meu Deus, que maluquice, que loucura que é a criação. A criação enfiou todo o poder na nossa mão. Nós estamos fazendo exatamente o Coimbra, fazendo mágica contra e perguntando quem foi. Foi você mesmo. Foi você mesmo. Ah, mas como? Ué, suas crenças. Falei para você, põe no papel. O que você pensa de você? Qual a imagem que você tem de você? Quem construiu sua imagem de você com você? Você quer achar culpado com isso? Não. Eu quero que você olhe para isso e chegue às conclusões que naturalmente deve ser tirada disso. Você acreditou no conto do vigário. Se você tem energia, se você tem sensibilidade, você tem telepatia, você tem ligação interdimensionar entre os seus outros eus. Tem, viu? Eles reforçam as características. Quais? Todas. Você se afiniza com um melhorzinho, você se coloca numa posição energética melhor, o melhorzinho também começa a um inspirar o outro, é uma coisa da natureza, é uma coisa de interligar faixas dimensionais e energias, que não dá para explicar isso aqui agora, é muito surreal para vocês, mas tem, entendeu? Então, a gente está tentando mostrar para você não é para achar culpado, você acreditou em coisas muito limitantes, você não conhece você não sabe quem você não é, como é que é? Toque educação, você não é, cadê? Um nome aqui, cadê? Bom, enfim, você não é, você acreditou que era, você entrou no parco dessa dimensão, com esse nome, com essa identidade, você que escreveu um roteiro no astral, né? No astral, e quis ter essa vivência aqui. Mas esse trabalho mostra, olha, abre a cortina e fala para você, olha, você é enorme, você de verdade é infinito. E você de verdade pode escolher. Você se afiniza com aquilo que tem a ver. Quem determina é você. A realidade que você vai viver também é você que determina. Como é que isso funciona? Não interessa. Testa, muda o comportamento, fecha um pouquinho, sente no corpo, faz as pazes com o corpo, para de combater. O menino vem falando, nós também vamos falando com você, olha, para de fazer pressão em cima de você, trata você com carinho, para de dar crédito para as coisas que estão aí fora, acha uma atividade que gosta, se fecha um pouquinho para sentir as verdades dessas palavras. Para de ter medo do açúcar, do chemitrail, do agrotóxico. Ah, o agrotóxico. Não, pode, tudo bem. A gente entende que existe um caminho onde você faz coisas ritualisticamente falando para dizer, eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando de mim. Ou seja, você tem que tomar cuidado para não entrar numa paranoia de achar que, por exemplo, o cloro vai acabar com a sua pineal. É autoconfirmativo. Eu vou comprar uma pasta de dente natural. Natural por causa da pineal. Lá atrás.
uns anos atrás. Depois largou essa porcaria toda e falou, meu Deus, é autoconfirmativo, não tem que preocupar com nada. Preocupar com nada, que pasta natural, tudo é natural. Já falei isso para eles aqui. Tudo é da natureza, tudo é consciência, tudo é experiência. Você que põe consciência sobre as coisas e fala, isso me atinge, isso não me atinge, isso me pega, isso não me pega. Tá assustado? Deveria. Se não tá, é porque tá meio mar. Você entendeu? Ah, mas aonde que isso daí é relevante, Calunga? É tudo. Pegar tudo, todas as suas ideias, tudo que você achava do planeta, do mundo, da existência de você. Só isso. Só isso. É só isso que o autoconfirmativo faz. Né? Então, eu quero que você fique com essa mensagem, com essa reflexão. Nós temos 5 segundos, que depois essa live vai ficar aqui. Eu nem dei aquela introdução educada, né, gente? Olha, isso é um curso livre, essa live vai ficar aqui, depois também vai estar publicada no YouTube, você assiste de novo, toma nota, faz pergunta, isso é um curso livre. Você tem toda a liberdade para perguntar as coisas aqui, e a gente vai trocando ideia, e o menino também vai trazendo as coisas para você lembrar no dia a dia, tem meditação guiada, tem a metáfora hipnótica, tem os estímulos que ele está trazendo para você, aí eles botam uma fotinha com uma postura de yoga, uma postura de meditação, faz um pouquinho. O importante para vocês, que vocês ainda não se atinaram, muita gente não se atinou, é a continuidade, entendeu? É o compromisso pinga-pinga todo dia, para você não esquecer que você não é isso que você pensava. Você não é essa coisa que te ensinaram. Você é mais. E você precisa escutar Primeiro você precisa tirar esse povo, tirar essas ideias, decantar, ter coragem, olhar para a sua sombra, falar isso é mentira, eu não dou mais crédito, eu não sei quem sou, aprendi com quem também não sabia, não é culpa, tchau, tchau, não é passado, não é nada, eu só quero pegar e aprender quem eu sou de verdade. Eu quero experimentar quem eu sou de verdade, porque aí pode vir saúde, pode vir inspiração, pode vir dinheiro, pode vir novos negócios, pode vir experiência próspera, pode vir uma fluidez na vida que tem a ver com uma coisa mais feliz, mais leve, mas tem que saber fazer, que é aí nesse ponto que vocês se perdem e fica se perguntando, mas como é que funciona o espelho? O efeito espelho é os seus medos, e aí você confirma, autoconfirmativo. Né? Você fala que vai dar errado, dá errado. Você fala que mulher não presta, vai pegar umas mulheres que não prestam na sua vida. Você fala que o homem é horrível, vai encontrar os homens horríveis na sua vida. As situações se confirmam, né? A vida está do seu lado. Eu dei uma aula para eles esses dias falando isso. A vida está do seu lado. Quando? Sempre. Tá bom? Então, olha quanta coisa precisa mexer nesse cardo para você escutar a consciência. E eu contei o caso do menino. É a consciência. Chegou para ele e falou, olha, essa casa não tem ralo. Essa casa não tem ralo, por isso que a umidade acumula. Essa casa está com problema de umidade e problema estrutural. Isso aí para resolver vai dar um trabalhão. Foi a consciência dele, estava meditando. Aí, pumba, veio a informação assim, ó. Pumba, certinho. Né? Tá bom, gente? Então, eu em mim é esse movimento, né? Onde você passa a perceber você de uma maneira muito diferente, né? E é um cultivo, é uma coisa diária, é uma coisa que precisa do seu apoio, tá bom? Por isso que a gente vem falando e vem insistindo. Tenta, testa, sai da mesmice, escuta de novo, analisa, vê aonde é que você pode modificar as coisas, para você poder ter uma experiência que faça sentido para você, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, uma boa semana, né? A aula foi muito legal e ela vai estar aqui no TikTok e depois no canal Agente da Luz no YouTube. Um grande abraço para vocês, até breve. Tchau, tchau. Eita,